não continuei no primário, porque no ano seguinte, eu já estava estudando na faculdade de língua portuguesa, faltou um professor de português, me pediram para eu ensinar português na primeira série de ginásio. Então, eu já fui ensinar no ginásio. Então, eu não tive dificuldade e os professores eram todos muito conhecidos. Alguns já moravam também em Itapajipe, sabe como é? A gente não se encontrava só no colégio, a gente se encontrava na praia, no cinema, na igreja, etc, etc. Então, não houve dificuldade de aclimatação, não. E a senhora acredita que durante aquele período tinha algum reflexo do que acontecia socialmente dentro do Santa Bernadette, na rotina? Não entendi sua pergunta. Faça de novo. Eu acho que eu não ouvi o começo. A senhora acredita que aquele contexto social, sim, na época que a senhora começou a ensinar no Santa Bernadette, sim, influenciou de alguma forma a rotina de trabalho dentro da escola? Ah, sempre influenciou, sim, claro. O Santa Bernadette era um colégio avançado na época, não? Olha, naquela época, nem tanto. O que era muito avançado, eu acho que era a congregação. Porque era uma congregação que nasceu no século XX. Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que é a mesma congregação de Irmã Dulce, que foi beatificada agora. A Irmã Dulce convivia lá com a gente o tempo todo. Então, a congregação era do século XX e as irmãs aceitavam, enquanto outros não aceitavam, elas aceitavam que rapazes fossem ensinar as alunas. Isso era uma coisa muito difícil. E que um rapaz que todo mundo sabia que era comunista fosse ser professor do colégio. Isso também, quer dizer, eu acho que o avanço aí era o avanço da congregação. O trabalho do colégio era um trabalho tradicional. Enquanto eu fui aluna, era um trabalho tradicional. E continuou tradicional até 1959. Mudando algumas coisas, cada um ia fazendo um pouquinho de diferença, mas até 59, oficialmente, era um trabalho tradicional. Ora, em 59, a diretora, que é essa que eu digo que é minha madrinha, que foi minha madrinha de crisma, a diretora fez uma enquete com as alunas. O colégio era só feminino, era masculino, era misto até o segundo ano primário. A partir do terceiro ano primário era só, naquele tempo era assim, era só feminino. Ela fez uma enquete com as alunas, que ela queria saber o que é que não estava bem no colégio, o que é que elas não estavam gostando. E descobriu um monte de coisa, juntou tudo isso, reuniu 3 ou 4 ou 5 professores e disse, olha aqui, ó, tem isso, o que é que a gente vai fazer? O que é que vocês podem me ajudar a mudar alguma coisa? Quer dizer, ela, como diretora, ela podia decidir e resolver tranquilamente, mas ela não quis. Ela chamou 3 ou 4 ou 5 e nós nos sentamos, foi o primeiro grupo, fim de 59. Nós nos sentamos e começamos a ver o que é que se podia fazer. Algumas meninas pediam coisas estranhas, assim, ela queria uma piscina, não sei onde, não sei o que, com um marzão na frente, eu não sei porque ela queria a piscina, mas outras falavam coisas sérias. Eu fico calada a aula inteira, não é possível eu ficar calada a aula inteira, eu quero também falar, eu quero dizer... Quer dizer, havia umas solicitações muito sérias. Aí, esse primeiro grupo elaborou algumas coisas e este primeiro grupo foi aumentando durante os anos 60. Nós discutimos muito. Nós tínhamos reuniões 2 vezes por semana para discutir isso. O grupo sempre crescendo, sempre mais um queria se envolver naquilo. Houve uma motivação muito grande. E em 61 a gente começou uma experiência pedagógica. Aí foi avançado. Isso aí foi avançado, porque nós antecipamos um currículo, mudamos o currículo que era, mas mudamos no sentido de fundir disciplinas, criar disciplinas novas, juntar coisas que não pareciam que podiam se juntar, anular algumas outras, está entendendo? Isso aí foi uma coisa que... Isso já foi feito em 61. E nós ficamos em 61, 62, 63, discutindo cada vez mais isso. O projeto pedagógico da escola foi sendo discutido e, ao final de 63, é que ele foi escrito. Então, em vez de nós escrevermos um projeto, esse projeto foi sendo construído por todo mundo,
alunos e professores. E, ao final de 63, houve a redação do projeto. Nos anos seguintes, até 67, isso foi aprofundado e houve, como eu ia dizendo, antecipação de um currículo que tentava burlar a fragmentação, não conseguia, mas tentava. Inclusive, a gente antecipou interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc. Embora a gente não soubesse esses nomes, não dizia esses nomes, a gente dizia globalização. Mas a gente não sabia o que era e inventava palavras, né? Nós antecipamos essa questão do estudante assumir, do protagonismo do aluno, né? Porque nós tínhamos, cada turma era dividida em grupos e cada grupo tinha um representante que junto escolhia um representante da turma. Então, nas reuniões de sábado, todo sábado a gente fazia nas reuniões de sábado, iam esses representantes de todas as turmas e tinham a mesma voz e o mesmo voto da diretora, do professor, de todo mundo. Nós discutíamos tudo no mesmo pé de igualdade, entendeu? Então, houve muita coisa, tanto que em Salvador as pessoas iam muito lá para saber o que é que estava acontecendo, como é que se fazia aquilo, etc. E em 65, 66, 67, eu acho que houve um aprofundamento muito grande disso, em termos de aplicação de umas metodologias que levavam mesmo de uma forma muito melhor à aprendizagem, está entendendo? Quer dizer, a gente acreditava que se você trabalhasse com a emoção, a pessoa ficava mais solta e tinha mais facilidade de aprender. E essa coisa de trabalhar com a emoção, isso foi muito feito através de música, através de teatro, artes em geral, né? E como Itapajipe era um bairro isolado, a gente cometeu um erro de não trazer menina para cá para cima, que era o que a gente devia ter feito, mas a gente levava as coisas para lá. Então, elas conversavam com Jorge Amado, com Wilson Lins, com, sei lá, Calazans Neto, Caribé, essa gente toda baixou lá e conversava e queria saber. O secretário de Educação ia lá não sei quantas vezes, Raimundo Mata ia lá não sei quantas vezes, para discutir com a menina. Eles iam para a sala de aula, não queriam conversar com a gente, não. Iam conversar com a... Foi um momento assim, muito importante. Eu acho que foi aí que eu entendi o que era coordenação pedagógica. Que, inclusive, eu fui eleita pelo grupo de professores para coordenar o grupo. E ontem eu dizia às meninas, coordenar é uma coisa, é na horizontal. Você tem que estar no mesmo lado do outro, você tem que ser membro do grupo, tem que ser aceito pelo grupo, para você começar a dizer, não, está precisando mudar esse objetivo, está precisando mudar essa técnica, está precisando... Entendeu? Ou então não dizer nada disso, mas somente encaminhar as questões de aperfeiçoamento do próprio grupo, porque a gente entendia que o coordenador pedagógico era responsável também por isso, pela formação continuada do pessoal. E isso era uma coisa que se fazia. Diga. Isso foi uma coisa intuitiva desse grupo ou a universidade teve algum... Não, a universidade não teve nada. Foi, como eu lhe disse, foi essa questão de irmã Querubina que resolveu pedir a gente que influenciasse, que visse o que é que fazia. Esse agente era Dr. Rogério, depois entrou Maria Augusta Rosa Rocha, Raimundo Duarte, etc., mas o primeiro grupo era eu, Dr. Rogério, Aloysio Duarte. Eram, assim, 5 pessoas que tinham sido, Lúcia e do Rocha, que tinham sido alunos do colégio e que tinham voltado para o colégio para ensinar, está entendendo aqui? Mas não houve nenhuma influência. E isso voltou para a universidade com vocês lá? Olha, mexeu na relação de vocês? Mexeu com a Secretaria de Educação, porque como eu fazia isto, me chamaram para trabalhar na Secretaria de Educação, primeiro na Superintendência de Ensino Normal. E logo depois entrou o professor Luiz Navarro de Brito como secretário, e no governo de Navarro foi publicada uma nova legislação. Então, uma lei orgânica, né? Depois foi publicado o Estatuto do Magistério, uma estruturação da Secretaria de Educação, e na lei orgânica nós éramos o grupo que trabalhávamos no ensino médio
com a divisão de assistência técnico-pedagógica, nós conseguimos incluir na lei orgânica coordenação pedagógica, conseguimos incluir na lei orgânica horário para o professor, essas 2 horas que os professores de ensino, que todo mundo tem para coordenação, a gente conseguiu incluir isso, conseguimos incluir conselho de classe, recuperação, mas é claro que quando você faz isso para a legislação, a coisa degringola, porque é a passagem de uma experiência piloto para o geral. E o geral é muita gente pensando, então cada qual pensa aquilo de uma forma e, evidentemente, muita coisa se perdeu. Mas essas primeiras ideias a gente conseguiu levar para a Secretaria de Educação. Além disso, a divisão de assistência técnico-pedagógica era formada de um grupo que tinha vindo do Santa Bernadette, porque o Santa Bernadette fechou em 1967, a congregação não teve condição de continuar. Pressão política? Pressão política externa, pressão política interna do poder lá dentro, tá entendendo? E, de alguma maneira, aquilo era muito caro. Aquele trabalho era um trabalho muito caro e o bairro é um bairro de classe média. Naquele tempo era um bairro de classe média que nem sempre podia manter o nível de gastos que se tinha para fazer aquele trabalho.